Olá, estou aqui hoje para fazer um programa muito especial, que é uma entrevista com a artista guarulhense Mônica Bittencourt. É um trabalho literário que envolve fomento de cultura, de literatura nessa cidade, e que neste projeto tem um pouquinho mais de tempero especial, porque se trata de uma literatura de memória, uma literatura familiar do Jair Gomes Martins, né, o pai da Mônica, que é o autor desse livro, que escreveu esses poemas e que foi integrada, somada ao trabalho artístico da nossa entrevistada. Então, Mônica, seja bem-vinda. Tudo bom com você? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Espero que você se sinta confortável, porque nós queremos saber tudo sobre esse projeto novo que você está lançando, chamado Poesias da Esperança. Me conta mais sobre o que é este livro. Esse é um caderno perdido que eu encontrei como um presente. Depois de 20 anos que meu pai já tinha falecido, esse caderno apareceu na minha mão de novo. Eu não acreditei naquelas poesias e o quanto delas tinha do meu pai. E eu quis dar um presente para ele. Eu, como uma filha que sempre fez desenhos para ele, eu falei, vou fazer o desenho dessas poesias. E eu gosto muito de aquarela, é um material que eu tenho uma afinidade, o papel, a água, o desenho no papel. Então, tudo isso foi me levando a conversar com essas poesias e tentar traduzir, às vezes, uma poesia triste, uma coisa alegre, com cores vibrantes, tentando passar essa emoção, né? E é muito interessante, né, quando a gente passa por esses poemas, a gente percebe o quão profundo e sensível ele era em relação à questão humana, né? Não só da questão externa, mas da questão de alma, da existência mesmo, de buscar mais sentido para além dessa vida material. Como você se sentiu ao entrar em contato com esses textos? Né? Porque são assuntos profundos e íntimos, né, relacionados a ele. Como foi esse contato para você? Primeiro foi uma revisita, olhar com outros olhos, olhos mais maduros, mais vividos, passado por uma série de coisas na vida. E eu vi a grande percepção dele que ele tinha sobre a morte. A morte não assustava. A morte era aquela nova vida que ele ia ter logo em breve. Então, isso é muito forte nas poesias dele, essa compreensão da morte próxima. Então, elas são muito assim. Eu quero deixar um pedacinho meu aqui para vocês, como quase um presente. Cada poesia eu vou encontrar ele ali naquelas linhas. Tanto que o caderno, ele é um caderno de preparação de aulas de física. Então, tá cheio de anotações de aulas, desenhos. E eu queria encontrar meu pai ali naquelas formas. De repente, um bilhete, oi, Mônica, você está por aqui? Então, foi uma aproximação, resgate dessa memória, de lembrar de novo que meu pai tinha aquela voz de locutor, né? Que Porque legal. parece que a primeira coisa que a gente esquece é a voz da pessoa, né? Então, falar sobre isso, falar sobre ele, e fez me trazer todas essas lembranças. No livro tem um desenho que ele tá de blusinha vermelha empinando pipa. Isso é tão real assim, é uma imagem muito viva. Não quero me emocionar. Mas a infância a gente passou, morava numa praça e a gente ia empinar pipa. Foi muito vivo, assim, foi muito bom fazer esse livro. Imagino porque é um resgate mesmo muito profundo. Tem muitas coisas, né, das pessoas que convivem conosco que elas passam despercebidas porque a gente não está sempre prestando atenção nesse mundo interno, né? A gente convive com outra a partir de uma dinâmica mais prática, né? Se a pessoa trouxe o É, pão, se fez o café, se está alimentado ou não, principalmente uma relação de pais e filhos, né? Que é uma questão de dependência também, de ajudar a motivar a gente a buscar outras coisas. Então, não tem, às vezes,
ligação tão profunda desse lugar interno, né? E com certeza entrar em contato também com esse pensamento, né, do que se passava na mente, né, dessa pessoa que estava ali o tempo todo para vocês e organizando, gestando essa vida prática, com certeza deve ser muito marcante mesmo, emocionante, porque é conhecer a pessoa além, e às vezes a gente só conhece realmente a partir da arte, e no caso dele, da poesia. Como é que foi, então, fazer essas ilustrações depois? Você já falou do presente, que é, né, oferecer para o seu pai os desenhos, né? Mas como foi para cada texto você imaginar um desenho, uma ilustração? O que se passava na sua cabeça nesse processo? Por que da escolha das cores, inclusive, porque você tem uma paleta muito bonita, outonal, né, quente. Então, conta um pouquinho para a gente dessa construção da sua obra ali também. Eu lia a poesia e ela mexia muito comigo. E aí eu ficava, às vezes, 3 dias chorando. Aí, quando eu estava assim, ai, não vou conseguir pensar em nada, pintar em nada, vinha uma imagem. Eu falei, é interessante. Primeiro ia construindo toda a imagem na minha cabeça. Quando ela ficava pronta, nas cores, na estética, eu ia para o papel. Aí eu desenhava aquilo e eu deixava as cores me levar, né? A emoção que aquilo me trazia. Então eu gosto muito, muito do céu em maio, tanto o pôr do sol como o nascer. Então eu acho que nessas obras eu tenho que trazer esse céu, esse azul, esse lilás, esse rosa, que me enche de amor, assim. São cores que para mim têm muita vibração. Então eu quis trazer essas cores, essas palhetas que vinham nesse encontro. Tinha poesia, por exemplo, que era triste. E eu falava, não, essa eu não vou conseguir fazer. Porque ele falava da morte tão próximo, descrevia seu túmulo. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu não quero fazer um túmulo. E pensando, por exemplo, nessa em particular, eu falava, mas ele está me remetendo a desenhar o seu túmulo, e eu sei que ele não está ali. Aí veio aquela florzinha dente de leão, que nasce nas beiradinhas do concreto, em qualquer brechinha. Eu falei, é isso, vou desenhar o dente de leão. É essa a imagem. Então, era esse processo. E que é uma composição muito linda, né? Para quem não é artista, talvez seja difícil mensurar como é o trabalho criativo, né? Porque as pessoas talvez achem que é muito fácil, né? Que é tipo uma lanchonete, pedir uma ilustração e já vem três ali muito fáceis. Não é uma questão só técnica, né? Não é só saber fazer, mas é entrar em contato com a subjetividade daquele trabalho, com a mensagem daquele texto, com o contexto. E você já não é uma artista imatura, você já tem uma experiência, né, de formação, você é arquiteta, então você já tem uma visão também muito ampla de arte. Eu queria que você contasse um pouco, então, desse processo de formação seu, né, como artista, para você chegar, então, hoje a estar lançando, então, seu primeiro livro, né, em companhia do seu pai, em coautoria com o seu pai, revelando também o seu lado como artista visual, porque você também dá aula de artes. Então, conta um pouco para as pessoas entenderem esse processo teu aí da tua história como artista. Bom, eu me formei em arquitetura, porque assim, no colégio, eu amava desenhar e amava matemática. Toda a parte lógica, matemática, física e química, era um pacotinho que eu amava. Mas eu gostava muito do desenho. E eu falava, não, eu vou ter uma profissão que eu desenhe. E aí veio a arquitetura, porque a arquitetura é muito humana, né? Ela parte do ser, do homem no espaço. Eu falei, ah, é isso que eu vou trabalhar. Fiz arquitetura, engravidei de gêmeos logo no finalzinho. Minhas amigas me ajudaram muito.
E depois, partindo para o mercado de trabalho, o emprego de arquiteto é aquela coisa, vai vender. Vender sonho, vender um móvel planejado, uma casa toda pensada. Trabalhei com isso, mas eu não queria ser vendedora, né? E acho que é um pouco de falta de compreensão do que é arquitetura, porque arquitetura é você vender um sonho também, né? Mas eu sempre tive muita cara de criança. E quem que ia confiar, comprar uma casa desenhada por uma menina com uma carinha de criança? Aí eu falei, não, eu vou para a educação, vou arquitetar mentes, porque eu estou sempre arquitetando, projetando, né? Então, eu tenho facilidade de projetar, de criar coisas imaginárias e fazer a pessoa passar por aquilo. Isso na educação foi maravilhoso. Eu trabalhava com as crianças pequenininhas, criando história, criando todo um mundo. E foi assim, me abriu muito a mente. Aí que eu entrei em contato com o teatro. O teatro foi outra coisa que me arrebatou, me tirou de mim. Eu falei, nossa, como o teatro é poderoso! Que linguagem é essa que empodera as pessoas, que troca de papel? Eu também me apaixonei pelo teatro. E aí eu fui caminhando na educação, apaixonada. E a arte ajuda muito na educação, porque as crianças ficam loucas com desenhos, querem aprender, e é gostoso pra caramba ensinar. E fui trilhando esse caminho, né? Porque tem os planos que a gente faz e tem o plano que a vida vai nos levando, né? Sim, e é muito interessante que você também leciona para o público jovem adulto, que geralmente acaba deixando de lado esse aspecto do desenho e da arte, né? À medida que a criança vai adultecendo, ela vai se é, castrando de alguma maneira em relação à sua expressão, né? Então, com certeza, deve ser muito interessante esse movimento da tua experiência com as crianças e agora também ter que lidar com a criança interior desses adultos, desses jovens que precisam também voltar a se expressar. De algum modo, esse lado da educação, então, ele casa muito com o seu pai, né? Seu pai é professor de física, como você falou, e aí ele fala sobre a física da vida, né? Nos poemas. Queria que você contasse um pouco da biografia do seu Jair, para as pessoas entenderem, então, de onde veio este homem, este professor que agora se revela como poeta. Bom, ele sempre foi uma criança muito levada. A escola não soube entender muito meu pai, né? E nesse processo que ele foi se adaptando na escola, ele foi desafiado por uma professora que ele estava chegando, e ela falou: ah, esses alunos novos não sabem nada. E ele se desafiou, e ele foi um dos melhores alunos da escola. Naquela época, que o Estado dava medalha de ouro, prata e bronze para os melhores alunos, tinha francês, filosofia, tinha todo um currículo científico, né? E meu pai foi muito bem, e minha mãe estudava na mesma escola e eles competiam, coisas de nerd, né? E eles foram para a faculdade juntos, ela num curso, ele no outro. Ele fez engenharia eletrônica e ela fez física. E eles casaram. Meu pai sempre trabalhou em multinacional, viajava, era um homem assim de negócio. E eu acho que assim a poesia foi essa coisa da ele mesmo de a caixa d'água dele transbordou, né? Então, quando ele pediu demissão dessa multinacional com 45 anos, em pleno plano Collor, Meu Deus, socorro. aí arrumou um trabalho, perdeu, porque o plano Collor deixou todo mundo meio doido.
E nessa busca veio a educação, né? A proposta de dar aula de física, foi dar aula com a cara, com a coragem, recomeçando a vida, recomeçando as coisas. E aí ele descobriu que ele estava muito doente. E essa doença transformou, deixou sair esses sentimentos na forma de poesia. Então eu acho que aquele homem todo racional, né, que tinha a engenharia, um homem muito engenhoso, criativo, veio transbordar na poesia toda essa emoção que ele estava sentindo, da saber da brevidade da vida, de já ter entrado em contato com o lado espiritual dele, quando a gente perdeu o meu irmão, ele tem um filho e eu meu irmão, né? Uhum. Morreu com 3 meses de morte súbita. E como entender, né? Uma criança Sim, saudável, que uma gestação tranquila, morre dormindo. Como entender, né? Então ele foi muito para o lado espiritual. E nisso ele se encontrou e eu acho que o conhecimento que a morte não acaba, que a gente é mais do que isso, dessa matéria, né? E isso ficou muito forte nas poesias. sim. Eu estava aqui observando, né, logo no comecinho do livro a gente tem dois poemas bem marcantes, Poesia de Quem Vai, Poesia de Quem Fica, né? E aqui a Poesia de Quem Fica é muito marcante, né? Se me permite fazer uma leitura aqui. Então fala assim: Poesia de Quem Fica. Minha perspectiva agora é outra. Quero meu beijo na boca, meus bens, minhas coisas, minha casa, meu carro. Isso não existe mais. Zé Fini. O que existe de fato é o amor dado, é o aconchego da esposa sofrida, vendo se esgotar o fio da vida. São os filhos inocentes vendo se esvair a vida da gente. É o consolo íntimo de quem vai, mas sabe que um dia volta, e se não voltar, é porque está melhor onde deveria estar. É, Aquelas com aulas para certeza. aquelas classes enormes, naqueles prédios cheios, cheios de ônibus, ensinar o que nunca aprendi, ou aprendi e esqueci em vidas passadas, né? É o Lindo, fim, né? acabou. Então, é muito essa complexidade, essa profundidade dele, né, em relação a essa visão espiritual que você tem, mas também bem emocional, né? Ele tinha um universo aqui subjetivo, emocional muito rico, muito bonito e até um tanto irônico. Gosto muito desse tipo de texto, talvez pela inspiração dele, né? Ele gostava muito de Fernando Pessoa, Ele e, fala bastante do pessimismo dele, né? e que talvez não seja um pessimismo, seja uma forma de enxergar a vida, né? A realidade como ela é posta. Né? A gente às vezes tem dificuldade de enxergar a realidade pela dureza, né? E aí a gente romantiza coisas. E às vezes a beleza não está no romântico, mas no fato, né? Isso é muito bonito, narrar os fatos, conseguir engenhar isso, né? De um jeito poético e também transformador. Nesse livro, né, a gente está lançando ele agora no dia 11 de setembro, na Bienal de São Paulo, Mônica. Que acontecimento é esse? Você vai estar lá, então, a partir de qual horário? Conta mais sobre esse lançamento. Vai ser dia 11 de setembro. Eu vou estar lá das 18 às 22 horas, no espaço GAEB. É assim que se fala? Isso, isso. É isso, eu nunca fui numa Bienal para vender um livro. Eu estou muito emocionada de estar lá e poder estar compartilhando o trabalho do meu pai e distribuir essas poesias que para mim são pérolas, para as pessoas também terem esse prazer que eu tive. Né? Posso ler uma É muito poesia importante. dele? Pode, por favor. Mas antes eu vou contar uma historinha. Tá bom. É, eu sempre tive um cachorrinho. Eu, quando era criança, eu queria pegar todos os cachorros da rua. E aí meu pai falou: não, a gente precisa dar um cachorro para essa menina. Eu tinha acabado de ser mordida por um cachorro e levado 20 injeções na barriga. Deus.
Aí ele falou: vamos dar um cachorro para ela. Ganhei meu cachorrinho com 5 anos de idade. Era um piquinês bravinho chamado Bob. E já mais velha, adolescente, com uns 15, 16 anos, esse cachorro já estava ruinzinho nas últimas, tomando pílula do coração, viveu a vida intensamente. E aí meu pai, percebendo que a morte estava iminente, pegou um outro cachorro, um... esqueci a raça do cachorro, ele era grandão, ruivão. E esse cachorro bem maior, né, tava lá convivendo com o velhinho. O meu cachorro acabou morrendo, coisa que ele estava esperando, tudo. A gente enterrou o cachorrinho, era um sábado, minha mãe estava fazendo linguiça. Ai, meu Deus. Aí o cachorro novo, ruivão, enterrou o cachorrinho. E Nossa. nisso gerou uma série de coisas com a gente. Aí meu pai fez uma poesia sobre esse dia, que é assim: o cão que morre perde o pelo, e a carne mole desintegra, e o bulbo duro da adália se alimenta e se torna flor inteira. Flor linda, bordô, grossa e larga, que a nossa vista regala. Assim morremos no jardim, e a nossa carne alimenta a terra, para que viceje o bulbo do jasmim e cresça forte e grossa a era, tão forte e sadia quanto a alma, alimentada do sabor da vida. Que lindeza, né? Extremamente profundo novamente e lindo. Você pegar uma cena caótica e ressignificar, né? Total. E o que eu gostaria também de falar para as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, que vão ter essa oportunidade de chegar perto desse livro, é que ele é uma produção em parceria com a Quincas Editora e com a Lu Editorial. Então, nós tivemos a honra e a graça de poder trabalhar nesse projeto gráfico, que foi também extremamente pensado nos detalhes, né? Quando nós pegamos esse projeto, na mesma hora nós pensamos que este livro deveria ser como um relicário, como uma memorabilia, né? Como um diário, um caderno descoberto, né? Da época. Então, algumas escolhas nesse projeto também foram feitas assim com muito esmero, vamos dizer assim. Então, as folhas dessa página, o livro está sendo impresso em pólen, porque ele vai ser preservado nesse tom de amarelo, para compor, né, com suas ilustrações também, que são tons mais quentes. A gente está trabalhando com uma fonte toda em azul, que também é um contraste muito bonito ali do amarelo com azul, principalmente porque em boa parte desse livro nós temos a grafia, né, o manuscrito do seu Jair, e quando nós não tínhamos também, nós conseguimos recriar num trabalho bem dedicado todo esse alfabeto de seu Jair para que ele pudesse escrever outras partes desse livro. Então, vocês vão ver a letra dele na capa, vocês vão ver a letra dele também chamando vocês para ouvir uma playlist, não, que é uma seleção de músicas as quais o seu Jair gostava muito de ouvir, né? Temos ali Tim Maia, o que mais que temos ali, Mônica? Rita Lee, Ney Mato Grosso, tangos, olha, Nexus, Michael Jackson. Meu pai, ele gostava muito de música. E sempre de manhã, quando ele estava em casa, estava tocando algum bolero na rádio, ou numa vitrola. E ele gostava muito de viajar. Sabe aquelas viagens que pega toda a família, coloca dentro do carro, uma barraca de camping em cima e foge. Então a gente foi para o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e a trilha sonora maravilhosa era Tim Maia, que me lembra muito meu pai, né? Era um sucesso na época, 75, 76, 80.
E a gente ia escutando essas músicas, elas fizeram parte da nossa infância. Quando a gente escuta, a gente lembra aquilo, né? Sim. Vem o cheirinho de mar, vem o cheirinho de carro, de viagem, das comidas da minha mãe. Meu pai estava sempre junto com ela cozinhando, e ele petiscando, ouvindo musiquinha. Então, acho que a música é importante também. E aí também, além então da playlist, vocês vão ver fotos, né? Fotografias da época também, que além de compor a capa, também fazem parte do livro. E claro, um poema feito para você, né, Mônica? Ai, muito chique. Essa eu ganhei. Ele estava bem de saúde. Eu tinha 15 anos e ele me deu uma poesia. Eu vou ler aqui para você. Sim, sim, por favor. Ó, mas antes eu queria ressaltar que a letra, o trabalho que vocês fizeram com a letra do meu pai foi extremamente emocionante, assim, me tocou profundamente. O trabalho que vocês fizeram é um trabalho artístico. Ah, eu tenho que agradecer a vocês por toda essa junta de arte unida aí nesse livro. A gente que Vou ler. agradece por poder fazer parte desse projeto, né? Porque ele também é um presente para nós, né? A gente enxerga toda a produção de qualquer ser humano como uma obra muito importante a ser valorizada, mas não só pela arte, mas pela humanidade, né, que existe por trás dela. E a gente, de repente, mesmo sem conhecer pessoalmente seu Jair, a gente descobriu muitas afinidades e também se sentiu parte desse processo, né? Então, da criação dele, mas também dessa sua ressignificação, desse seu contato e dessa sua oportunidade também de se colocar como coautora, que é muito importante, né? Então, a gente que agradece esse momento e, claro, já desejamos ainda muito mais sucesso e outros livros, né, dona Mônica? Ah, vamos ver, né? Olha, para a Mônica. Se lá em seu amado lar, um dia alguém for lhe amolar, dê-lhe um gélido, digo um polar olhar de desdém sem falar, que ele em outro solar irá sua sombra vulgar colar, e você poderá então empolar seu nariz e alegre a falar, até que lhe mandem calar, e um outro bobo amolar. Ai, que lindeza. É muito lindo, né? Ganhar uma poesia, ganhar uma música, e que especial, porque é justamente a filha que ganha o poema que, né, gentilmente, generosamente retribui com uma obra desse tamanho, desse porte. Então, foi uma justa homenagem, mesmo sem ele saber. Ou talvez já soubesse, né? Ele sabia a filha que ele tinha, né? Sabia? Poesias da Esperança, então, tem ilustrações da Mônica Bittencourt, o autor é o Jair Gomes Martins, e este livro lindíssimo vai ser lançado, então, no dia 11 de setembro, na Bienal do Livro de São Paulo. Então, se você não é de São Paulo, já vai comprando suas passagens, procure seu Airbnb, procure a pousada mais perto, mas se você é de Guarulhos, né, Grande São Paulo e São Paulo, você já sabe que a cada 2 anos existe este evento gigantesco, por onde passam mais de 200 mil pessoas, assim, ó, semanalmente. São 2 semanas de evento. Então, no dia 11, das 18 às 22, você pode conhecer, além da Mônica, toda essa obra linda aí do seu Jair também. Então, o convite está feito. Eu quero que você deixe seus dados, seus serviços aí, onde a gente pode te encontrar no Instagram, seu trabalho como artista. E vamos aguardar então o lançamento para poder falar mais sobre o livro e outros trabalhos seus. Olha, vocês podem me achar no Instagram, @mbit e monicaprof.f@gmail.com. Maravilha. E é claro que a Mônica vai fazer outros eventos também, não é só a Bienal, tem um lançamento para a família, tem uma ação em escola e outras que vocês também quiserem convidar a Mônica, não só para falar sobre o livro,
mas também para apresentar os seus trabalhos de teatro e outras cocitas, né, das quais ela também é capaz de fazer muito bem. E já agradeço, então, a sua participação aqui, a sua entrevista, a sua disposição e principalmente a sua dedicação também para esse projeto, porque foi além do físico, né? Uma disposição interna, uma disposição em concretizar, de repente, um sonho que a gente nem sabia que existia, né? Então, parabéns por esse processo e te agradeço por essa disponibilidade de estar com a gente aqui agora. Eu que agradeço. Obrigada. Até mais então, gente, e tchau.